trazer uma palavra mais uma vez para o teu e para o nosso coração. Porque quando a palavra é pregada, irmão, ela não é direcionada somente para os que estão lá fora, não. Também é para nós. Nós precisamos também entender, compreender e guardar no nosso coração. Porque assim como a palavra quer produzir um grande efeito lá, ela também quer fazer um grande efeito aqui. Por isso também ela é direcionada ao nosso coração também. E nesta manhã, o que nós pedimos a Deus, aleluia, é que Ele possa abrir a mente de cada um, que Ele possa já trabalhar, aleluia, no coração de cada irmão e possa receber nesta manhã essa semente poderosa em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra aqui no livro de Gênesis. Uma palavra, irmãos, aqui no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, verso 17 e o verso de número 18. Escute com atenção nesta manhã o que esta palavra tem a revelar para você e para nós, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 3, e o verso 17 diz assim: E Adão disse: Porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerá delas. Aí ele diz: Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Verso 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, estamos diante de uma palavra que traz o relato, aleluia, de que tudo que nós vivenciamos hoje, tudo que nós passamos, tudo que nós enfrentamos no tempo atual de hoje, foi decorrente do que aconteceu aqui na vida de Adão e de Eva. A Bíblia diz, irmão, que o Senhor criou este jardim, chamado Éden, um lugar maravilhoso, e pôs ali o homem primeiro, depois ele fez a mulher. E colocando ali neste lugar perfeito e lindo, ao qual ali aquele casal não tinha falta de nada, pois ali havia coisas com abundância, da alimentação, da água e principalmente a presença de Deus. Era um casal que vivia uma vida, aleluia, santa. Era um casal que tinha o privilégio de toda tarde ter uma visita especial. A visita era o próprio Deus, que vinha, aleluia, visitar a sua criação. Mas a Bíblia diz, irmão, que há um ser perverso, maligno, que nunca está satisfeito com a união da criação com o seu Criador. O inimigo olha para aquele casal e vê muita felicidade. O inimigo olha para aquele casal e vê um contentamento, um gozo, um prazer no coração daquelas pessoas. E começa a elaborar um plano perverso para destruir essa comunhão, para destruir essa união que havia entre o homem e o seu Criador. E a Bíblia diz que o plano do inimigo era desfazer completamente esta comunhão. E infelizmente o plano dele foi concretizado, infelizmente, pela fraqueza da mulher e pela fraqueza do homem, descumprindo uma ordem de Deus. Porque, irmãos, a maioria das vezes encontramos dentro da Bíblia Deus dizendo não. E o não de Deus se transforma em bênção para nós. O não de Deus para a nossa vida é uma bênção. Porque foi isso que ele disse para o homem no capítulo 2, o verso 17. De toda a árvore do jardim, Adão, tu pode comer.
Mas da árvore que está no meio do jardim do bem, do conhecimento do bem e do mal, tu não comerás, porque se comeres, morrerás. Deus disse não. E o não de Deus foi desprezado por Adão e por Eva. É verdade que a ordem foi dada ao homem, mas quando a mulher foi feita naquele momento, Adão passou tudo aquilo que Deus falou. Ela também escutou a mensagem de Deus, ouvindo não, que não poderia comer daquele fruto. Mas, influenciada, desejando, porque houve uma proposta maligna, e é aí que temos que ter cuidado, irmãos. Porque o inimigo disse para ela que eles poderiam comer, que eles não iam morrer, mas se eles comessem, eles seriam igual a Deus. E foi aquilo que produziu mais ainda a vontade dela tocar naquela árvore, mesmo sabendo que Deus dizia não. E que aconteceu que ela, ouvindo a voz do inimigo, ela e Adão descumpre o mandamento de Deus. Queridos irmãos, e a partir deste momento, tudo aquilo que era perfeito, tudo aquilo que era belo, tudo aquilo que era harmonioso, tudo aquilo que era paz, tudo aquilo que era sossego, tudo aquilo que era consolo, pela desobediência daquele casal, tudo foi por água abaixo. Acabou-se. Uma coisa nós aprendemos também ali, irmãos. Adão e Eva viviam naquele local e não tinha falta de nada. Mas mesmo assim, falharam com Deus. Ser fiel a Deus não depende da condição financeira. Amar a Deus não depende da nossa condição financeira aqui na terra. Amar a Deus, aleluia, é um ato de gratidão. Porque tudo que nós desfrutamos vem do Senhor. Nada é nosso. Tudo pertence a Ele. E aquele casal não tinha motivo para cometer tal coisa, mas cometeu ensinando que tem pessoas que deixam de servir a Deus. Ah, irmão, porque eu estou na luta, eu abri a despensa e não vi nenhum alimento. Ah, eu não tenho uma roupa, eu não tenho um calçado. Meu irmão, para servir a Deus, não precisa de condição financeira, mas sim ter um caráter. Salomão também não tinha falta de nada e errou contra Deus. Interessante, Jó perdeu tudo e continuou amando a Deus. José perdeu tudo na sua casa e continuou amando a Deus. Salomão não tinha falta de nada e foi infiel a Deus. Então, irmãos, amar a Deus não depende da nossa condição financeira, mas é um ato de gratidão, de caráter. Reconhecer que há uma necessidade na minha alma e que essa necessidade só pode ser preenchida pela presença de Deus. E acontece que a desobediência desse casal, Deus foi bem claro quando disse para eles: porque vós me desobedeceste e trouxeste maldição para a terra. Eita, meu irmão. Amados irmãos, e a Bíblia diz que depois desse ato de desobediência, começa a ser gerado sobre a terra algo que Deus não tinha criado, mas se gerou depois da desobediência. O espinho. Essa palavra cardo, ela se refere a todo tipo de planta inútil. Por exemplo, que utilidade tem a urtiga? Que utilidade tem a cansanção? Ou aquele matozinho chamado malícia? E outras plantas que utilidade não tem.
utilidade nenhuma. Então todas essas plantas, aleluia, que não têm utilidade, irmãos, principalmente o espinho ao qual é relatado aqui. Agora entenda uma coisa, que o mal começou a surgir sobre a terra por causa do erro daquele casal. A Bíblia diz que os espinhos começaram a se gerar por causa do pecado. E você entende uma coisa, meu irmão, o que você enfrenta hoje pode ser decorrente do seu erro, escolhas que você fez. E estes espinhos, a única coisa que ele consegue produzir quando toca em alguém é dor. A única coisa que ele produz é isso. Tudo isso foi por causa da desobediência. O teu sofrimento é por causa da desobediência. Não consegue se libertar do vício por causa da tua desobediência. A tua casa está uma bagunça por causa da tua desobediência. Eu quero citar algumas coisas para você, meu irmão. Aleluia. Que aconteceu tudo por causa da desobediência. E esta maldição se instalou, se espalhou sobre a terra. Tudo por causa da desobediência do homem e da mulher. Vou citar alguns exemplos aqui. Que pessoas que foram infiéis e pagaram alto preço. A Bíblia diz, aleluia, que o homem chamado Davi vivia em harmonia com Deus. Comete um pecado, comete, aleluia, um ato que não agrada a Deus. A sua casa passou a viver ruína, passou a ter sofrimento por causa, aleluia, da desobediência. Irmãos, tudo isso que é ruim é decorrente da desobediência. Essa falta de união dentro da tua casa é isso. Que quanto mais você erra, mais você atrai o mal para a tua casa. Quanto mais você desobedece a Deus, mais o sofrimento vem multiplicar. Então todas essas coisas inúteis, algumas plantas que não têm utilidade nenhuma, tudo foi decorrente da desobediência de Adão e Eva. Porque Deus criou árvores que dessem frutos maravilhosos, coisas boas. Mas quando o homem erra, a única coisa que ele produz em si são coisas ruins, coisas que vêm unicamente machucar a sua alma. A Bíblia diz que havia um certo sacerdote por nome Eli, um homem que tinha a obrigação de conduzir a sua família na presença de Deus e o povo também. Mas a Bíblia diz que os seus filhos eram desobedientes, eram prostitutos, homens Belial, como diz a própria Bíblia no capítulo 2 de 1 Samuel. Deus viu aquilo que não agradava e mandou um recado, mas não houve conserto. Deus manda o recado, irmãos, mas quando não há conserto, aí o resultado não é outro se não for morte. Porque com Deus, irmão, ninguém brinca. A Bíblia diz que Ele é amor, mas Ele também é um fogo consumidor. E quando Ele ali, aleluia, recebe o recado, a Bíblia diz que Deus vai dizer para Eli: Eli, tu honra mais teus filhos do que a mim. E a prática que os teus filhos estão fazendo está atraindo somente a minha ira. Esta palavra nesta manhã, irmão, é voltada para isso. A desobediência traz para a tua vida coisas que vão fazer você sofrer. Coisas que vão fazer você, aleluia, sentir a sua alma gemer. Por isso é necessário nós entendermos e compreender
que quando nós aceitamos Jesus, o negócio é diferente. Saímos lá do fundo do poço, do lamaçal de pecado, desprezando a mentira e a desobediência e passando a vivenciar somente a verdade de Deus. Tudo isso que acontece na tua vida é isso, meu irmão. Tudo isso é por causa da desobediência. E a Bíblia diz, irmãos, que se o espinho foi gerado por causa do pecado, e o pecado trouxe a maldição, aquilo que é gerado de maldição também é maldito. Bendito é o nome do Senhor. E aí, a Bíblia nos lembra, aleluia, que quando os soldados ali açoitavam a Cristo, o que foi colocado na cabeça dele, irmão? Uma coroa de espinho. O espinho que foi gerado por causa da maldição. E ali nós aprendemos, irmão, que Jesus carregou sobre si, aleluia, o fruto do nosso erros. Toda a nossa maldição Ele leva sobre si. E nos dando a oportunidade de sairmos debaixo desta maldição e poder desfrutar uma vida com Ele. Porque a maldição só persegue, só fica enquanto Jesus não chega. Porque a Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu, que a sua prática também era completamente desobediente a Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, o próprio Jesus disse: Zaqueu, tu não me convidou não, mas eu te convido hoje para a tua casa. Eu estou te convidando, Zaqueu. E naquele momento que Zaqueu entende o chamado, vê que aquela palavra foi diferente, agradou a alma e o coração, Zaqueu desce e vai direto para a sua casa junto com Jesus. A casa de Zaqueu estava bagunçada, irmão. Mas Jesus entrou e disse: hoje entrou salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, meu irmão. Meus irmãos, a oportunidade de sairmos de tal situação é hoje. Tudo que você faz ao contrário da palavra só traz isso. Coisas que vão ferir você, coisas que vão machucar a tua alma, coisas que vai trazer angústia, depressão, a ansiedade. Então nesta manhã você entenda, aleluia, que o erro de Adão e Eva só trouxe mal para a nossa vida. E todo erro que eu cometo é a única coisa que eu desfruto é de algo que é mal, é de algo que não é bom para a minha vida. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o salário do pecado é unicamente a morte. O salário do pecado, a única coisa que os nossos erros vai produzir na nossa vida é nos afastar completamente de Deus. Porque a Bíblia diz que naquele dia, quando o Senhor viu que o casal já não tinha mais a harmonia, a sua presença, a Bíblia diz que Deus o expulsou do jardim, porque já não dava para ter comunhão mais com eles, por causa do pecado. E o mal que acontece aí no teu lar é porque Deus não está presente. O mal que está hoje, irmão, aí assolando a tua família, esse filho nas drogas, essa filha no meio da rua, o marido embriagado, a mulher vivendo uma idolatria desenfreada, o homem, aleluia, na prostituição, o homem acabando com a sua vida no álcool. Tudo isso é decorrente desse mal. Mas Deus envia o seu Filho para mudar a história de todo aquele que crê. Deus envia Jesus, porque a Bíblia vai dizer que enquanto, aleluia, Jesus não entra na nossa vida, nós vamos unicamente desfrutando, comendo as coisas da maldição. Mas Jesus chegando,
o negócio vai ficar diferente. Porque quando ele chega, o ambiente muda. Se tem tristeza, sai e permanece a alegria. Jesus chegou na casa de Jairo, havia uma sentinela, havia um corpo estendido na cama, a morte estava ali, mas a luz entrou e as trevas foi dissipada e a vida permaneceu. Por isso, meu irmão, nesta manhã entenda, o teu erro só traz coisas mal para a tua vida. As tuas escolhas só traz coisa mal. Você é uma pessoa saudável e começa a exagerar no álcool, no cigarro, começa a exagerar em outras coisas, de repente o teu corpo está dependente daquilo. E aí até a família consegue se preocupar, leva para uma clínica, faz um certo tratamento, para de usar aquelas coisas, mas fica dependente do remédio. Porque na hora que para, a loucura toma de conta. Porque eu conheço um, irmãos, mora pertinho lá de casa, um jovem que era preso na droga. Ele era preso. Os pais conseguiram levar ele para uma clínica. Hoje ele toma remédio. Mas no dia que ele para, é preciso chamar o SAMU, porque o homem fica descontrolado. Descontrolado. Fica dependente unicamente do remédio. E a tua alma, a nossa alma, ela quer depender unicamente de Deus. Nós precisamos é de Deus, irmãos. E a Bíblia nos diz no livro de Gálatas 3:13 que Jesus nos resgatou de debaixo dessa maldição. O que Adão e Eva produziu no passado, a presença de Jesus destrói tudo e nos dá uma nova vida, nos dá um novo rumo, um novo prosseguir, um novo seguir, andando com Ele, se apartando daquilo que é mau e é perverso, fazendo a nossa alma desfrutar unicamente dessa presença que traz a paz, a alegria, a felicidade. Quantas pessoas neste momento, irmãos, colocando a mão na cabeça, desesperado, porque cometeu um erro e agora está recebendo a resposta, plantou algo e agora está colhendo. Isso tudo, irmãos, é porque você erra com Deus. Eu não estou dizendo que uma vez quando você aceitar a Cristo, acabou o sofrimento. Se eu disser, eu estou mentindo. Porque o próprio Jesus vai dizer que neste mundo teremos aflição. Mas devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu e também nos dá condição para vencer. Então entenda uma coisa, irmãos. Sem Cristo, o problema multiplica. Com Ele, o problema diminui. Com Ele, o problema cai por terra. Diga aí, meu irmão. Porque grande era a muralha de Jericó, mas quando os homens chegaram na direção de Deus, ela se tornou-se um nada. E a vitória é grande. E nesta manhã, a palavra que o Senhor nos dá é essa, irmãos. Tudo que nós plantarmos, vamos colher. Tudo que nós praticarmos de errado, vai haver uma recompensa mais na frente. E não é coisa boa. Por isso, nesta manhã, o Espírito Santo de Deus te alerta. Sai deste vício. Sai deste negócio que traz mal para a tua alma. A tua alma está triste. A tua alma está abatido. A Bíblia vai dizer em Lamentação 3:39, do que se lamenta o homem, do que se queixa o homem, dos seus próprios pecados. É, irmãos. E não adianta você dizer, não, eu já tenho Jesus desde quando eu nasci. Quando você diz, você está mentindo. Segundo a Bíblia, 1 João capítulo 2, o verso 4, ela vai nos dizer: se tu diz que conhece os seus mandamentos, que conhece Ele, mas não obedece aos seus mandamentos, você é mentiroso. Não adianta eu dizer que tenho Jesus, mas se eu ando desmantelado, se eu ando mentindo, se eu ando bebendo. Jesus não pode habitar aí enquanto você não permitir.
Jesus, ele quer limpar o ambiente para ele se estabelecer. E isso é possível, irmão, quando o homem segue a ele. Ele diz isso em João 12, 26. Que aqueles que me seguem, eu e o meu Pai o honraremos. Perceba, irmão, tudo aquilo que é ruim foi criado por causa do pecado de Adão e Eva. A Bíblia diz que quando Jesus chega numa casa, ela pode estar do jeito que tiver, mas se ele for bem-vindo ali, o ambiente não fica da mesma forma. Chega na casa de Pedro, há uma senhora que até queria servir Jesus, fazer algo, recebê-lo bem, mas havia uma enfermidade. Tem pessoas que têm vontade de servir Jesus, mas tem um problema e não consegue por causa do problema. Mas a Bíblia diz, irmão, que Jesus, ele olha para aquela senhora, a sogra de Pedro, e ele toca. E ela se levanta e imediatamente vai servir a ele. Todas essas enfermidades que o mundo hoje enfrenta, tudo veio por causa da desobediência. Tudo. Você poderia estar numa vida mais estabilizada, mas você fez uma escolha errada e agora está sofrendo por causa dessa escolha. E agora você está sofrendo porque você escolheu tal coisa. E você acha que é isso, irmão, que Deus quer para você? Você acha que Jesus, ao descer do céu, deixando seu trono, não, vou fazer um sacrifício, mas basta acreditar no que eu fiz, será salvo? Não. É preciso haver uma renúncia. É preciso haver um lançar fora. E enquanto você viver guardando essa vida de pecado, Deus está vendo. E você pode achar o que quiser, meu irmão. Você pode dizer o que quiser. A Bíblia diz que o dinheiro passa, a saúde passa, as coisas da terra passam, mas a palavra de Deus não há de passar. Porque o que ele fala se cumpre, acontece. Hoje você pode desfrutar a sua vida da maneira que você quiser. Hoje você rejeita ele, mas naquele dia é ele que vai te rejeitar. Hoje você diz não para ele. Hoje você diz não, Senhor. Eu tenho muito que desfrutar desta vida. Eu tenho muito que viver. E a Bíblia diz que tu vai plantando somente espinho, somente coisas inúteis que vai prejudicar a tua vida. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, louvado seja Deus, que um certo homem chamado Roboão começou a engrandecer, começou a enricar. Ele e todo Israel resolve deixar a Deus, a lei do Senhor. Imediatamente os inimigos ficam sabendo e vêm para destruir. Mas a Bíblia diz que ele se arrepende de Deus com compaixão, age em favor deles, ajudando. Escolhas que nós fazemos, irmão, só faz prejudicar a nossa vida. Só tem uma escolha que nós fazemos nesta vida e é perfeita. Só tem uma escolha que nós fazemos nesta vida e é maravilhosa. Só tem uma escolha que nós fazemos nesta vida e ela é produtiva e boa na nossa vida. É quando nós escolhemos servir a Cristo. Essa é a única escolha boa para a nossa vida. Porque enquanto nós escolhemos desfrutar daqui, pode ter certeza, irmãos, tu só vai gerar coisas ruins para a tua vida. Tu só vai produzir coisas que não prestam para a tua vida. E toda manhã ao nascer do sol o Senhor convida. O Senhor fala para você e para mim: desperta, meu filho, que hoje eu tenho algo contigo.
Desperta que hoje eu quero falar contigo. Sabe, irmão, tudo isso nós estamos dizendo hoje. Daqui a pouco eu posso esquecer, mas Deus não esquece. Pode passar o tempo que passar, Pai Senhor, irmão. Tudo vai ser lembrado naquele grande dia. Você que neste momento, no silêncio do teu coração, está xingando. Está dizendo: ô povo chato e barulhento. Mas é melhor você ouvir, meu irmão, esse barulho aqui, que é o nome de Jesus, do que escutar gritos no inferno. Bendito é o nome do Senhor. É melhor você escutar esse som aqui, do que você escutar os gritos, ranger de dente, gritando: Deus, deixa eu voltar, porque eu vou ser outra pessoa. Ele não vai mais escutar, porque você escolheu o lugar que você queria morar. Ele te deu a escolha e você escolheu isso. O Senhor quer que você escolha, irmão, a vida. E a vida é chamado Jesus de Nazaré. Nós que aqui estamos, não estamos dizendo que somos perfeitos, mas temos a obrigação de dizer para você que Deus quer fazer algo tremendo na tua vida. Por isso, irmãos, olhando para esse texto aqui, nós ficamos imaginando que muitas pessoas usam isso como desculpa. Ah, eu não vou por causa disso, por causa daquilo. Ah, eu não vou porque eu sou incapaz para isso. Jamais vou conseguir fazer isso. E eu concordo contigo nesse termo, meu irmão. Mas quem dá capacidade é Deus. Quem faz você fazer alguma coisa é Ele. Porque a Bíblia diz que Ele se move em nossa volta. E é Ele que nos dá vida, e vida com abundância. E nesta manhã, o Senhor, aquele que olha para ti neste momento, vê unicamente o que tu planta. Deus está vendo o que tu está plantando vai fazer mal à tua vida. Esse vício vai prejudicar a tua alma. O que tu escolhe viver vai prejudicar a tua alma. O teu corpo se decompõe naquele dia, mas a tua alma permanecerá viva, sentindo dor e o mesmo sentimento agora. Por isso o Senhor tem urgência em te socorrer, em te amparar, te arrancar dessas ideias que te conduz ao abismo. É a palavra que o Senhor sempre manda nós falar, irmãos. Avisa que o tempo está próximo. Estamos decorrendo, irmão, correndo muito rápido para esse tempo. Aleluia. O apóstolo Paulo fala de algo interessante. Quando ele diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ele vai dizer, irmão, que a vinda do Senhor não vai ser como alguns dizem que é, mas que vai ser dessa forma. Crescerá absurdamente a apostasia, isso está acontecendo. Até pessoas mesmo dentro da igreja estão desacreditando nos dons. Até pessoas que estão frequentando a igreja já não acreditam mais em algumas coisas, principalmente que estão fora. Tem crescido, irmão, de uma maneira muito grande a apostasia. E a segunda coisa que Paulo fala é a aparição do homem do pecado, que é o anticristo. Quando este der as caras e for anunciado na internet, nos jornais, pelos rádios, aí Paulo diz, aí sim, não falta mais nada para a vinda do Senhor. E hoje, cada um de nós temos a grande oportunidade de parar de produzir coisas que vai prejudicar a minha alma, mas produzir coisas que vai nos levar a paz para a nossa alma. O próprio Senhor diz na sua palavra no livro de Hebreu que todos aqueles que são desobedientes não acharão descanso para a vossa alma.
Bíblia nos ensina que o verdadeiro descanso só o Filho de Deus pode produzir na nossa vida. E toda manhã de sábado, toda noite, o Senhor está falando, todo dia o Senhor está falando, despertando, porque a vontade de Deus é de te encontrar lá naquele dia, irmão. Talvez você esteja imaginando, mas eu fiz tanta coisa ruim. Irmão, o apóstolo Paulo era um homem perverso, mas se tornou um grande pregador por causa do amor de Deus. A Bíblia diz que Manassés foi o pior rei de toda a história, perverso. Um homem que até o filho sacrificava a demônio, mas se arrependeu e Deus perdoou também aquele homem. Como muitos outros que não tinham uma vida, que era completamente influenciado pela força do mal, mas quando compreendeu que havia um Deus que amava, que havia um Deus que queria fazer coisas novas na sua vida, e ele se entregou e a coisa mudou. Muitos que aqui estão desfrutaram daquilo que plantaram um dia, mas graças a Deus, que a graça de Deus destruiu toda essa maldição e nos tornou nova criatura, porque é isso que Deus quer fazer na sua vida. Tudo que você planta, cada escolha que você faz, se não for uma escolha com Jesus, irmão, vai trazer prejuízo grandes para a tua alma. Perceba que o casal pecou lá no jardim do Éden, e aquilo que a terra não tinha, passou a ter. Cuidado, que a tua desobediência pode trazer coisa para a tua vida que você não tem ainda. E não é coisa boa. Não é coisa boa. Então tome cuidado, meu irmão. Se achegue a Cristo, que toda manhã está de braço aberto. Todo dia Ele espera por ti. Ele é tão bom que Ele tem uma grande paciência conosco. E nesta manhã maravilhosa eu tenho certeza que o Espírito Santo está espalhando essa semente ao teu coração, trazendo como aviso: a tua escolha, a tua desobediência só vai trazer coisas ruins para a tua vida. Mas se você escolher e obedecer ao Filho de Deus, coisas maravilhosas te aguardam no céu. Unicamente porque o céu, aonde habita o nosso Salvador, é um lugar maravilhoso. O que tem aqui, aleluia, não tem lá, porque lá a perfeição, ela é divina, feita pelo próprio Deus. Então vem, irmãos, caminhar conosco. Sai dessa maldição. O pecado é maldição. O pecado é uma maldição. Por isso naquele dia Jesus vai dizer: aparta de mim, malditos, porque você morreu e levou essa maldição sobre si. Mas aqueles que estão aceitando a Cristo, deixando Ele trabalhar na sua vida, vai ouvir: vinde benditos do meu Pai. Oh, irmão, que som maravilhoso vai ser esse. Você ali, Jesus olhar para ti e dizer: vinde bendito do meu Pai. Olha o lugar aí que está reservado para ti. Vem andar comigo nessas ruas de ouro. Eita maravilha, viu, meus irmãos? Isso é algo tremendo. Isso é possível, irmão. Isso é possível sim. Porque não é o homem que promete, é Deus. E Ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz que Ele é fiel. Nós somos infiéis, mas Ele é fiel. Então o recado nesta manhã é isso, irmão. A tua escolha, a tua desobediência, o que ela vai trazer para a tua vida são coisas ruins, coisas mal, que vai afligir unicamente a tua alma e toda a tua família. Às vezes as pessoas dizem: não, o problema é só do fulano. Não, irmão, o problema é de toda a família. Toda a família sofre quando há um problema dentro da sua casa. Principalmente com a juventude de hoje, que vive uma vida desenfreada, presa aí na droga, na bebida, só em coisas ruins. Está acabando com a sua alma. Pessoas novas estão partindo cedo demais, porque escolheram
porque foram desobedientes. Mas o Senhor diz para você e para mim: a porta da graça ainda continua aberta. E aí, seu irmão, para você vir e se tornar uma nova criatura. Então, nesta manhã, irmão, também sou grato a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Com certeza vamos ouvir mais louvor nesta manhã, em nome de Jesus. Guarde essa palavra no coração, irmão. O pecado de Adão e Eva produziu coisas ruins sobre a terra. A desobediência que você vê vai produzir coisas ruins na tua vida. Jesus quer mudar isso enquanto é tempo. Louvado seja o nome do Senhor, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.